13 anos e ele advogando. Uhum. E eu ajudava ele a fazer procurações, ajudava ele ali nas consultas com os clientes. Então, comecei a me apaixonar pelaquele mundo, pelaquele palco que era a audiência, era algo muito diferente para mim como criança. Então, comecei a ajudá-lo e quando eu fui prestar vestibular, eu falei assim: eu vou ser advogada. E fui para a advocacia. O que aconteceu? No primeiro momento, eu falei, não vou estagiar direto só com meu pai. Eu fui para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, fui trabalhar na segunda instância. Trabalhei lá um pouquinho, aí falei assim, não é bem o que eu quero. Isso era a Câmara de Direito Público. Aí prestei concurso para estagiária do Ministério Público. Ah, Ministério Público. Tudo que meu pai queria que eu fosse, promotora de Claro, justiça. Ele não queria mais uma advogada, ele queria uma promotora. Ele queria uma Uma promotora? promotora. Nossa, isso eu nunca soube. Sim, ele queria uma promotora. Então, eu fui estagiar lá no Ministério Público em Carapicuíba, na promotoria criminal. Aí me apaixonei mais ainda. Só que eu olhava aquilo como uma advogada e não como uma promotora. E aí foi o que mudou a minha percepção. Aí fui para a advocacia, de fato. É bem visceral isso, então, né, Com doutora? certeza. Olha que incrível, né? Uma história de familiar, de repente dá aquele start de você fazer, realizar o que você nasceu para ser, né? Esse é um grande diferencial, então, na sua carreira. Sim, é um grande diferencial. E tendo meu pai como um exemplo, e a história dele muito forte, o que aconteceu? Eu me apaixonei por tudo o que aconteceu. Então, ele contou na época como foi a defesa dele, o que de fato teve de errado, o que teve de certo. Então, é engraçado, porque eu não vejo os meus clientes, eu não vejo as situações como meros processos. Eu vejo como seres humanos. Todo mundo tem direito a ressignificar, como você disse. Perfeitamente. E tribunal de júri significa crimes contra a vida. E é o maior bem jurídico, nós sabemos, Sim. né, Vá? E por isso, doutora, aliás, gente, me corrijam aqui, Sem vocês me formalidades. perdoem, né? E toda vez que a gente fala de crime contra a vida, existe muita comoção. Com certeza. E isso é um dos fatores que fez com que a senhora se apaixonasse por esse trabalho? Enfrentar tribunais de júri, defender o seu cliente. Isso envolve não só conhecimento técnico, como raciocínio lógico. Como que funciona isso para a doutora Vanessa? O que acontece? O tribunal do júri ele é um misto de técnica com emoção. Então, eu não posso ser só emoção, eu tenho que ser técnica, mas eu também não posso ser só técnica. Porque eu vou falar com pessoas leigas. No tribunal do júri, a gente fala com 7 juízes leigos. Então, a pessoa do povo que está apta a ser jurado, ela vai me ouvir. Então, se eu for falar de legítima defesa, como, por exemplo, está na lei, isso daí vai mudar muito a visão de quem está me ouvindo. Então, a gente traz essa emoção, racionaliza sim quando vai para os debates, mas enquanto está falando ali com os jurados, tem que ter um pouco de emoção. Você perguntou e eu acabei passando por cima nessa questão. Minha paixão pelo Tribunal do Júri veio aleatoriamente. Não foi algo pensado da forma que todo mundo vai falar. A Vanessa foi para o Tribunal do Júri porque é o mais bonito da advocacia, porque eu acho. Hoje eu acho, É né? uma paixão É mesmo, uma né? paixão. Mas o que aconteceu? Meu pai nunca fez Tribunal do Júri. Então, eu precisava ser diferente dele, porque eu não poderia viver à sombra dele. Ele é um grande advogado criminalista. Então, para que eu, de fato, aparecesse, eu precisava fazer alguma coisa diferente. Na época, ele tinha parceria com o Dr. Liebaldo, um grande advogado de Osasco, não sei nem se... Eu não conheci. Tem o Dr. Liebaldo e o Dr. Lindenberg. Na época, eles dois que faziam júris e todo mundo conhecia na região. E eu fui fazer com o Dr. Liebaldo, porque ele era parceiro do meu pai, ele que fazia os tribunais do júri, os plenários para o meu pai. E aí que eu comecei a me apaixonar, comecei a conhecer. Admirando. Exatamente. Foi uma paixão assim à primeira vista. Eu lembro até hoje a primeira vez que eu falei no tribunal do júri.
o doutor Liebaldo passou mal numa sessão. E aí ele falou assim, você consegue fazer a réplica? E eu falei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer a réplica? O doutor Liebaldo, eu endeusava ele, era um senhor assim, eu lembro até hoje, um senhorzinho que ele lia os processos, hoje os jovens não vão saber como que é, mas os processos dessa altura, ele falava assim, na página 80, fulano foi ouvido, disse isso, isso e isso. E aí eu falava, gente, como pode? Tem uma memória absurda. Como seu pai também, né? Exatamente. E aí eu via aquelas grandes pedras na minha frente, eu falava, gente, preciso estar à altura. E aí, nesse dia, ele passou mal, falou, faça a réplica. Tinha assistente de acusação, tinha estudante no plenário, tinha tudo nesse tribunal do júri. Eu sei que eu fiquei estarrecida, não sabia o que fazer. Eu falei, eu vou falar. Levantei. Levantei. Não saía, mas quando saiu, graças a Deus, deu tudo certo. Depois vieram me elogiar. E aí foi a primeira vez que eu fiz o tribunal do júri. Depois dali eu comecei a fazer sozinha. E por volta de quantos? Isso, hoje, atualmente, eu não conto, mas mais ou menos uns 40 júris. Uau, é uma grande experiência, Vanessa. Doutora Vanessa, meu Deus. Me corrija aqui. Não precisa corrigir. Nós não temos formalidades. Você se vê fora disso? Hoje não mais, né? Não me vejo. Não sei o que eu faria se não fosse advogada. E não sei o que faria se não fosse advogada criminalista. Eu, de fato, gosto do que faço. É uma área que muitos advogados têm um pouco de receio, né, Vá? As pessoas têm uma visão um pouco distorcida do que é isso na prática. Todo mundo, às vezes, vai na delegacia, alguns advogados jovens, e fica muito ressabiado, sem entender que o direito, eu sempre falo que é como se fosse um jogo de xadrez. Então, a briga é jurídica. E a gente não fica... O pessoal fala, vai ter que ir na delegacia, os policiais... Não, a relação é confortável desde que haja respeito e entendimento do trabalho alheio, né, Vá? Exatamente. Né, doutora? Exatamente. Então... Vou falar o que eu aprendi com meu pai também. Ele sempre falou assim... Você quer aprender a fazer alguma coisa? Vai lá, na época a gente ia até o fórum, vá até o fórum e coloque o umbigo no balcão e pergunte por escrevente como é que faz. E na delegacia você nunca chega metendo o pé na porta. O meu marido também fala isso. Na delegacia não se chega metendo o pé na porta. Então, muitos advogados novos acham que vai chegar metendo o pé na porta. É com respeito que a gente vai atuar. Nós temos prerrogativas, mas assim... elas precisam ser respeitadas, mas a gente também precisa respeitar o ambiente do outro. Sem dúvida nenhuma. É uma questão de ser bons colegas e fazer cada um o seu trabalho. Na delegacia funciona dessa forma, né? Até recentemente o presidente falou sobre que as pessoas teriam medo de ir até uma delegacia, pedir ajuda ou qualquer coisa do tipo. Eu acredito que isso seja só uma fala política, não sei em que tempo ele parou, mas a delegacia é um espaço onde há profissionais honrosos, que têm as suas famílias, que estudaram e muito para estarem ali, atendendo a população, que o Estado fala mal de nós e nós somos a guarda, entre aspas, do Estado, uma fala altamente desrespeitosa contra nós. E a nossa relação com os advogados são ótimas, desde que haja entendimento que, quando vem um advogado até a delegacia, ele está adentrando na casa da Polícia Civil. Então, temos o espaço limitado de cada um. E há, sim, uma grande amizade e respeito entre cada um de nós, fazendo cada um o seu papel. Não é isso, doutora? Sim, com certeza. Cada um tem que respeitar o espaço do outro. Mas não tem como o advogado trabalhar sem a polícia, não tem como... Não existe isso. Quantas vezes a gente teve processos com resultados positivos pelo trabalho bem feito da polícia? Exatamente. Quantas vezes no júri eu falo assim... Olha, agradeço aqui a polícia, a investigação, que foi muito bem feita e apontou tal coisa.
Porque, na verdade, a população muitas vezes entende que a polícia está ali para acusar, e não é bem assim. Não. Nós estamos ali para colher elementos que formem um conjunto probatório ali para acusar ou não lá no futuro. Então, corre toda uma investigação no inquérito policial. E o advogado vai trabalhar a favor ou contra o seu próprio cliente, a depender a que a autoridade policial estiver como resultado final de uma investigação que às vezes é longa, é árdua, não é isso? Sim. E quantas vezes o delegado, ao final, ele entende que a pessoa não praticou o crime? Muitas vezes eu vi isso acontecer na prática, diariamente eu vejo. Isso não é uma coisa que ocorre eventualmente. Não. Então, nós estamos ali para fazer valer a lei e que, se alguém cometeu algum crime, que pague por isso, porque lembrando que a vítima precisa se sentir, não digo que reparada, não estou conseguindo nem usar a melhor palavra, mas que a vítima tenha aí seu prejuízo minimizado diante do peso da lei, né? Sim. E é esse o objetivo, tanto da polícia quanto do advogado. Agora, uma opinião pessoal. O que a Vanessa, e não a doutora Vanessa, acredita ser o ideal para tribunais de júri, crimes contra a vida, que seria o ideal ser feito o julgamento por juízes de direito com conhecimento técnico da lei, tanto para acusar quanto para defender, ou a emoção realmente é o ideal, podendo, muitas vezes, trazer a absolvição de um réu que realmente tenha cometido um crime, mas haja vista com as emoções trabalhadas em júri, ele possa ter aí uma absolvição. Mas aí é um conhecimento técnico. O que você... o que a senhora entende que seria o ideal? Ou essa forma é a forma, pelo seu entendimento, ideal para analisar um crime? Eu, particularmente, entendo que tem que se devolver para a sociedade. A sociedade deveria, sim, participar, como é feito hoje. Então, nós temos ali, estamos julgando os crimes contra a vida. Como você disse, é o maior bem que nós temos, é o maior bem tutelado. Então, na minha opinião, a sociedade, sim, tem que participar desse julgamento. E não são raras as vezes que as vítimas são reparadas. Não cabe só no tribunal do júri um advogado sustentar uma tese de negativa de autoria. Pode ser sustentada várias outras teses. Então, só porque tem um advogado, o advogado vai dizer que não praticou o crime, com todas as provas dizendo o contrário. Não, pelo contrário. Tem outras teses que podem ser sustentadas. Então, na minha opinião, a sociedade merece participar dessa resposta para a vítima. Olha que bacana. Agora a gente vai ler aqui a participação das pessoas. Nossa, tem muita mensagem, que bacana. Eu vou ler o nome das pessoas e agradecer a todos vocês que estão aqui prestigiando o nosso programa. Um beijinho para Carlinha, Ana Cláudia, Cida Takenaga, um pessoalzinho bacana aqui, Roseli Lombardi, doutor Alexandre Campos, advogado, boa noite. Vou ler porque é o marido da doutora. Boa noite, quero parabenizar a apresentadora Vanessa pela excelente condução. E Vanessa Dourado, porque é a esposa dele, minha esposa, a qual tenho o privilégio de acompanhar desde o início sua trajetória na advocacia. É uma declaração de amor. Com certeza. Ana Cláudia, olha lá, doutora Alexandre voltou a falar, sempre admirei sua dedicação, sua competência, sua ética e a paixão que sempre teve pelo tribunal de júri e pelo direito penal. É verdade, doutor. E lembrando que depois ela vai falar direitinho onde fica o escritório dela, Campos Dourado. Campos Dourado.
aqui no Alphaville, mas ela vai depois falar tudo para vocês. E a gente vai continuar aqui com o nosso bate-papo. E o que você acha que ainda existe preconceito com o advogado criminalista? Existe preconceito? Sobretudo na área do direito? E como tem, né? Tem? Conta um pouquinho para a gente. Tem. Porque, infelizmente, as pessoas confundem a pessoa do advogado criminalista com o cliente. Com o criminoso? Exatamente. Eu tive um problema de prerrogativas lá em Carapicuíba. Eu vou até aqui citar. Agora, doutora, explica um pouquinho para quem está nos assistindo sobre prerrogativa, porque não é todo mundo que entende o que é prerrogativa, porque nem todo mundo é formado em direito que está nos assistindo aqui. Sim, sim. Na verdade, prerrogativas, ela não é um privilégio. As pessoas confundem como se fosse um privilégio do advogado. Claro que não. Pense comigo. O direito de eu conversar de forma individual com o meu cliente, para que nada seja sugestionado, nada aconteça, ele tem esse direito. E impedem de eu falar com o cliente. Ou, por exemplo, me impedem de ver um processo. Olha, eu vou me defender. Você está sendo acusado. Vai se defender do quê? Sendo que estão me impedindo de ler o processo. Então, a prerrogativa, ela defende, ela quando é violada, ela não simplesmente é contra o advogado, é contra uma classe toda e contra o cidadão. Que é aquele que está sendo prejudicado porque o advogado dele não teve a prerrogativa defendida ali. Quando uma pessoa vai presa, para quem nunca vivenciou isso, graças a Deus, né? A autoridade policial pergunta para o criminoso se ele quer ou não falar, permanecer calado, caso não venha nenhum advogado naquele primeiro momento. Então, o advogado tem as prerrogativas dele em falar, orientar no primeiro momento e muito mais depois, ao decorrer lá na frente do processo. Mas, desde o primeiro momento, todo e qualquer cidadão tem o direito à defesa, ainda que seja em silêncio. E essa pergunta é feita todos os dias. Todas as prisões a gente faz, a autoridade faz, a gente acompanha. Eu também, que estou todo dia na delegacia, vejo isso acontecer. Isso não é uma lenda. Com quem, certeza. Né? Porque pelo as contrário, pessoas. Né? Pelo contrário. A maioria fica em silêncio. Exatamente. A maioria fica em silêncio. E isso vai ajudá-lo ou não posteriormente, mas isso é um direito que ele tem e não há o que se falar. Isso acontece, né, Sim, doutora? o silêncio é um direito constitucional. Então, a pessoa pode ficar em silêncio. E o que acontece com relação à pergunta anterior? Se sofremos preconceito. Sofremos muito preconceito. Eu fui comparada ao meu cliente num tribunal do júri. Infelizmente, a situação piorou ali, né, na hora, porque tivemos nossa prerrogativa violada, porque queríamos ver ali, conversar separadamente com o cliente e não conseguimos. Vocês foram impedidos? Fomos impedidos. Fomos impedidos, aliás, de muitas outras coisas nesse tribunal do júri. Pois é. E hoje a gente está aguardando um desagravo, que a OAB acaba oferecendo para o advogado quando ele tem as suas prerrogativas violadas e aí passa por todo um tribunal e esse tribunal acolhe ou não o desagravo do advogado. Então, nós vamos ser desagravados em breve, eu e o doutor Alexandre, porque tivemos prerrogativas violadas. Olha, ninguém nem imagina que isso aconteça, mas acontece. E muito. E muito? E muito. E agora sobre a questão de mulheres. Por ser mulher, por ser advogada criminalista, isso ainda piora ou a questão do gênero não importa? Como que é esse meio para as mulheres especificamente? Imagina se eu te fizesse essa pergunta. Piora? A gente tem que provar todo dia o quanto que a gente é capaz. Não, e quando a gente é capaz, naturalmente, nós, além de provarmos, nós somos testadas. E isso é que é mais tenso. Às vezes eu sempre falo que o machismo no que a gente vive na polícia
não é uma das piores coisas que a gente vive. A gente vive, vai além, né? Então, a gente sofre das manipulações e de várias outras coisas que a gente finge não ver, e no dia a dia, apanhando muito mais, a gente consegue executar o nosso trabalho, porque quando somos capazes de realizar certas coisas, as pessoas nos testam. E a gente, com muita graça, com o nosso batonzinho, a gente vai fazendo, e muitas questões são bem veladas. Então, todo mundo finge não ver, apesar de estar vendo. Por isso que eu perguntei para advogado. Porque se há preconceito contra uma advogada criminalista, imagina sendo mulher. É terrível, muitas vezes. Mas eu acho que com trabalho, com posicionamento, com seriedade, a gente vai abrindo portas. Porque é isso que acontece. Claro que eu tenho o meu jeito no meu dia a dia, mas como advogada eu sou muito mais séria do que a Vanessa. Eu tenho que ser. Não tem como eu ir numa delegacia da forma que eu sou. É o que você acabou de dizer. A gente tem que provar todo dia. E muito mais, né? Muito mais. E as pessoas entendem a nossa delicadeza do corpo feminino como fraqueza. O que é totalmente diferente. Exatamente. Tanto é que eu falo, né, a gente às vezes comenta sobre submissão, né? Tem dois entendimentos de submissão. Há o entendimento de que mulher não deve ser submissa, mas se tiver um ponto de vista de que uma árvore tem raízes, um prédio tem uma sapata, se a mulher for submissa neste quesito, ela é que sustenta o homem. Então, essa submissão, eu acredito que deveríamos ser mesmo, porque não há família nenhuma, nada, que não tenha uma mulher como alicerce. Exatamente. E essa submissão é totalmente aceitável, né? Desde que seja dessa forma, como tantas mulheres são alicerce e, portanto, daí submissa por estar embaixo, aparentemente frágil, mas ela sustenta um caminhão nas costas. Uma senhora mulher, obviamente, não é para qualquer uma. O que diria uma advogada desta área, já com tantas experiências, né, que já viveu nessa área, falaria para uma estudante de direito, mulher, que gostaria também de seguir os passos da doutora? Olha, seja aguerrida. É a primeira coisa. Tenha fé. Tenha fé, porque eu acho que a gente precisa disso para trabalhar. Mas seja aguerrida, seja forte e não deixe se levar pela opinião alheia. Porque a opinião alheia, ela vai tentar te derrubar de qualquer forma. É muito triste isso, mas é uma grande realidade. A gente tem que entender quem somos para a gente ocupar nosso espaço. Sim. Né, doutora? E isso é um trabalho que a gente, em um caminho para dentro de si. Então, é necessário que, às vezes, a gente primeiro se reconheça. Por isso que foi interessante o programa que a gente fez semana passada, do que a gente fala de ressignificar suas dores, que é muito difícil. Só que, com esse cuidado e carinho que você tem consigo mesmo, você consegue executar tudo que você quiser na sua vida. Sim. O seu pai é um grande exemplo disso. Sua mãe, que um dia ela vai vir aqui, viu, Rosa? Já estou convidando você para estar aqui e contar a sua história, porque são mulheres que não se vitimizaram. Exatamente. A gente tinha tudo para falar que para mim não dá, e não. E fizemos, surpreendemos. Não só a nós, como os nossos familiares, as pessoas que a gente ama, mas de ser exemplo para outras pessoas que gostariam de seguir o que a gente seguiu. Sim. Não é isso, sim. doutora? Com relação ao que você falou da minha mãe, de não se vitimizar. Ela não se vitimizou. Como você disse, a história deles é uma história muito forte. Meu pai, ele foi preso no Carandiru, e ela, na época, com 3 meses de namoro, ao invés de largar, pelo contrário, ela ficou. E ela ficou com ele sempre. E ele se tornou o que ele é por conta dela.
Isso é uma mulher muito forte que fez a diferença na vida dele. Ele fala sobre isso. Ele até conta, e ele vai vir aqui no nosso programa contar como que ele estudou, o que ela fez em termos de dinheiro para mantê-lo na faculdade e formá-lo. E eu admiro demais pessoas, mulheres assim, que às vezes muitas mulheres se vitimizam, né? E a Rosa fez o caminho inverso disso. Ela não tinha tempo para sofrer. Ela não tinha tempo para dar errado. Eu falo isso. Às vezes as pessoas perguntam, eu falo assim, não tenho tempo para dar errado. Tem tempo para dar certo. Então, eu acho que as pessoas precisam ser positivas. E minha mãe foi positiva. Ela falou assim, olha, já deu tudo errado, então vamos fazer dar certo. Então, meu pai estudou sim, graças a ela. Eu tenho muito orgulho da minha família. Então, eu fico muito feliz de você convidá-la para vir aqui, em que pese ela seja muito tímida, um pouco mais que eu. Não, mas a gente aqui, eu também sou amadora, então estou aprendendo, aprendi com o seu pai e aprendo diariamente. Então, a gente vai fazer um lindo programa, sem dúvida nenhuma, os nossos convidados aqui que ficam participando, e ela tem muito a ensinar, muito mesmo. Sim. E uma pessoa muito especial, né? Agora, doutora, a senhora defende bandido? É isso que te falam? É isso que me falam. Essa é uma pergunta também que as pessoas gostam de fazer. Mas você defende bandido? Eu não defendo a prática de um crime, eu defendo pessoas. Perfeitamente. E pessoas merecem a defesa. As pessoas precisam entender e separar isso. De novo, eu volto. A figura do advogado não é a mesma figura do cliente. E o cliente, como um ser humano, merece, ele tem direito à defesa. Até pelo sistema de justiça, é um direito constitucional. Se a pessoa não tiver a defesa adequada, ela vai para a rua. Sabe o que acontece? Eu percebo que quando as pessoas falam de bandido, as pessoas não se incluem. Só que todos nós estamos inseridos numa sociedade. Eventualmente, você que é uma pessoa do povo, pode cometer um crime. Com certeza. Pode cometer um crime. Quem não toma uma cervejinha? Não é? E vai dirigir um carro. E o que as pessoas, por exemplo, que dirigem um carro e está em estado ébrio, fala, para mim, eu não sou bandido. Mas você tem que se lembrar, se você pegar o Código Penal, é dessa grossura. Então, eu costumo falar que tudo é crime. Tudo é crime. Eu brinco até assim, porque tudo é crime. Então, você que é cidadão do bem, pai de família, por vezes, acaba sendo preso. Sim. E pode ser que você acabe matando alguém também. Porque nem é todo bandido que mata uma pessoa. Existem legítima defesa, um monte de coisa que pode acontecer de você matar alguém, inclusive para sobreviver, que é até previsto isso, enfim. Sim. Como que isso acontece? Acontece. Sim. Né? Então, às vezes, você tem que sacrificar a vida de alguém em prol da sua. Então, nem sempre quem mata alguém ou quem comete um crime é necessariamente um bandido. Sim. Explica um pouquinho sobre isso, Vanessa, doutora. É como você disse, Vanessa, todos nós estamos sujeitos. Inclusive, sempre quando me perguntam com relação a isso, por que você gosta de defender no tribunal do júri, de participar do tribunal do júri, que também pode ser como assistente de acusação. Eu acho que todo mundo está sujeito. Sejam 5 minutos, seja uma situação de vida ou morte, que é você ou a pessoa. Quantas vezes você se põe numa situação, alguém veio assaltar, você reage, legítima defesa. Mas o delegado não entendeu assim, te prendeu em flagrante. Vai responder o processo preso. Todos nós que estamos inseridos na sociedade estamos sujeitos. Sujeitos, exatamente. Só que as pessoas não têm esse entendimento e já vêm até se defendendo. Primeiro passa pelos policiais falando, mas eu não sou bandido. É claro que a gente tem a observação de ver ali que trata-se de uma vida humana. Então, a atuação policial é muito questionada.
por que vocês chegam dessa forma e tal? É claro que você tem que lembrar que dentro de uma farda tem um pai de família, a gente não sabe quem que é a pessoa que a gente está trabalhando, então, no primeiro momento, óbvio que temos uma postura mais ostensiva, mas à medida que a gente vai conversando e que a pessoa também respeitem os policiais, as coisas vão se esclarecendo. E, por vezes, pode ser que alguém cometa um crime não sendo criminoso, como é dito popularmente. O criminoso habitual, né? Perfeitamente. E aí você tem todos os seus direitos preservados. E o advogado vai fazer esse papel. É uma figura importantíssima. Exatamente. É essencial, inclusive. Essencial. E aqui está a doutora Juricaba dando uma boa noite para nós. Boa noite, minha amiga Vanessa. Parabéns pela brilhante com a doutora Vanessa Dourado, sua filha. E mandou beijinhos. Beijinhos, doutor. Muito obrigado sempre por estar prestigiando, por me dar essa oportunidade. O senhor está sempre me incluindo. E por isso sou muito grata. E tem mais uma pessoa, Nick. Ótimo, bem-vindo, querido professor Calil. É que ela está mandando para o professor Calil, que deve ser aluna dele, professor de Direito também. Sim. Vanessa, se fosse para trocar o tribunal de júri, o que a doutora Vanessa faria? Pensou, já não faria outra coisa. Não. Não é isso? Uma outra área que eu gosto muito é a execução penal. Olha, então, explica para o pessoal, o que execução, seria execução penal? É o preso que ele já foi condenado, transitou em julgado, e a partir daquele momento tem que se acompanhar a execução da pena dele. Então, é uma área que eu também gosto bastante. É, o tempo inteiro usado, porque senão sai a sentença e o preso continua preso. Fica abandonado. A gente tem aí uma população carcerária absurda. E quantos são aqueles que estão esquecidos no sistema? Porque se deu o tempo, tem que sair. Exatamente. Tem progressão de regime, que, aliás, é um assunto que as pessoas falam muito. Muito. Não tem que ter progressão, não tem que ter saída temporária. O preso que está no fechado não tem saída temporária. As pessoas acham que o preso que está no fechado, que foi condenado há 30 anos e está cumprindo no regime fechado, ele vai sair no Dia das Mães. Não, não é assim. Só sai o preso que está no semiaberto. E dali para o aberto. Então, são situações distintas. É que a mídia distorce. Exatamente. É por isso que é bom ter uma advogada. É uma pauta aqui política bastante usada, eficiente. Aliás, a opinião da doutora sobre a audiência de custódia, que também, popularmente, é muito distorcido. Não, é uma audiência. Eu tenho também restrições com a audiência de custódia, porque ela veio para melhorar e, no final, na verdade, ela só deixou o sistema mais exacerbado, mais cheio e não resolveu muita coisa. Porque o que vai ser analisado? As garantias da pessoa. O que aconteceu no momento da sua prisão? Você sofreu alguma agressão? Aconteceu alguma coisa? Então, é isso que vai ser tratado ali na audiência de custódia. Se a prisão foi legal. Exatamente. O que eu vejo na prática é que, assim, quando você dá poder ao homem, você descobre quem ele é. Pois bem, é justo que seja verificado se a prisão foi legal, apesar que já tem a figura do delegado. Exatamente. Para isso. Logo, subentende que está sendo legal. Afinal, ele é operador do direito. É uma questão óbvia. Mas o juiz questiona no outro dia se os policiais trataram assim, assado, enfim. O que acontece na prática? Deram poder para quem está preso. Em vez de ser usado de uma forma equilibrada, que a ideia inicial talvez tenha sido essa, agora se torna uma ameaça aos policiais. Exatamente. Então deram poder e o abuso do poder, antes que acusavam os policiais, estão na mão dos presos. Eles estão abusando desse poder, que teoricamente não seria um poder, mas acabou que se tornou um poder, né, na mão deles. Sim. De fato, eu particularmente acho que poderia ter uma eficiência mais prática. Faltou praticidade na audiência de custódia no dia a dia.
Então, o juiz vai fazer ali a pergunta, você tenta entrar. Porque o que acontece? Tenta-se entrar no mérito e não pode. E aí, muitas vezes, a gente adentra ao mérito, porque precisa adentrar, porque às vezes o advogado vai fazer um pedido de liberdade provisória, porque cabe ali o pedido de liberdade provisória, ou um pedido de revogação da prisão, porque cabe, porque entende-se que cabe. E aí o juiz já corta. Por quê? Porque tem uma audiência atrás da outra. Então, precisa se repensar no sistema. A ideia é boa, mas o sistema não está ajudando. É o que eu penso com relação à audiência de custódia. É uma ideia boa, mas o sistema está deixando uma audiência em cima da outra, uma pauta em cima da outra. Muitas vezes o advogado nem recebe o link para participar da audiência, mesmo tendo acompanhado todo o flagrante. Fica meio perdido. Exatamente. Eu percebo isso. E também percebo o preso usar isso como até... Não como um crime, mas como uma leve ameaça. Sim, mas os juízes estão espertos, viu? Que bom. Isso nos acalma, porque isso acaba, assim, trazendo alguns conflitos, sabe? Até porque faz o IML, o preso ele passa... Mas dá uma dor de cabeça na prática. Mas eu digo assim, ele passa pelo IML, se não tiver nada... Mas eles relatam coisas que é bem complicado, porque você está num ambiente já fechado, eu faço transporte de preso quase que diariamente, você está num ambiente fechado, e ele fala o que ele quer. Sim. Então, depois eu tenho que ficar, eu falo a polícia em geral, tem que ficar se explicando, então não há realmente praticidade, e os presos vão, às vezes, usando contra a gente. E eles reclamavam da nossa... força sobre eles, dos abusos policiais, não era assim? Agora está ao contrário. Então não há um equilíbrio, que eu acho que a ideia era ter um equilíbrio. Sim. E acabou que não tendo muito na prática, sabe? Veio para tentar reprimir algo e acabou usando... Parece que o poder de uma mão passou para outra. É assim. E de fato, é o que eu falei, eu acho que está tão no automático que é uma audiência em cima da outra e não está resolvendo nada, né? Não é fácil trabalhar na área criminal, seja policial, advogado, quem quer que seja. Muito embora seja a nossa paixão, né? Aqui tem mais um beijinho do doutora Josi Silva, Vanessa. As novas condenações não têm mais benefício de saída temporária. Infelizmente, o que você achou sobre isso? É uma pergunta para a senhora. Eu não entendi a pergunta. Está cortado aqui. Vanessa, as novas condenação não tem mais benefício da saída temporária. Eu também não entendi, infelizmente, o que achou sobre isso. É porque houve uma alteração na lei. Eu, particularmente, entendo que tem que ter a progressão e ter o benefício da saída temporária. Vou ser polêmica agora. Então explique por quê, doutora. Porque a intenção é reinserir a pessoa na sociedade, não é? Sim, então, ele já está num regime mais brando. Então, você vai reinserindo. Claro que muitos deles saem e praticam crimes. E aí vai ser apenado como tem que ser. Vai sofrer uma falta grave, vai retroceder o processo, o regime vai retroceder, porque cometeu a falta grave, ele retrocede, passa o processo, tem um processo administrativo e vai retroceder. Então ele vai ter ciência. Mas isso não deveria ser aplicado da forma que fez a alteração. O fato é que o advogado faz o trabalho dele, o preso sabe que se ele reincidir, ele vai pagar por isso. Sim. E a culpa não é do advogado e nem da lei, e sim de uma escolha própria. Sim. Você tem o seu livre-arbítrio. Então, desde o primeiro crime que você cometeu, caso não seja por força maior, é uma escolha que o cidadão faz. Então, o advogado, o policial, todo mundo vai orientar o que deve e o que não deve. Apesar que ninguém é criança. No geral, as pessoas cometem crimes, sobretudo contra a vida, quando são maiores de idade. Então, tem total conhecimento, não é, doutora? Sim. Então, assim, o Estado está dando oportunidade. E se a pessoa não
não quer essa oportunidade, ou não quer mudar de vida, não é a lei que vai convencê-lo de deixar de fazer qualquer coisa. Né? Mas que ele tem o direito de ser reinserido na sociedade aos poucos? Tem. Que ele tem direito a ter um trabalho? Tem. Isso o Estado deveria. O Estado é o primeiro a virar as costas. E a pessoa não pode prestar um concurso público. Então, precisa ser trabalhado isso. Qual a finalidade da pena, de fato? A gente só é punitivista? A gente vai só punir e pronto, acabou? Ou a gente vai reinserir esse cidadão à sociedade? Eu confio ainda no ser humano. Eu tenho um pai que foi reinserido e hoje ele é um ser humano extremamente apto e de sucesso. E de sucesso, um advogado de sucesso. É o ideal. O que a gente não pode deixar, na minha opinião, isso é a opinião minha, nas mãos do Estado a sua vida. Exatamente. Porque isso acaba sendo uma vitimização. Então, assim, quando todo mundo fala que a polícia faz isso, faz aquilo, mas coitado do agressor ou do criminoso, que ele foi assim assado a vida dele. Então, eu penso que a polícia está ali, paga só para aplicar a lei e investigar. O juiz, depois, ele vai analisar as questões sociais daquela pessoa, tudo. Mas, no primeiro momento, a polícia está ali só para fazer esse serviço, que eu acho que o povo brasileiro mistura um pouco as coisas, por isso que todo mundo fica acabando ficando com raiva da polícia. Sim. Né? Então, a polícia está para quê? Não está ali para ver se ele foi pobre, rico, se ele foi privilegiado ou não na sociedade. Não. Você cometeu um crime e você vai ficar disponível para a justiça a partir desse trabalho. E o advogado vai fazer o trabalho dele posteriormente. A gente não vai entrar nessa questão. O preso, na minha opinião, o Estado está dando uma chance para ele, mas o Estado não vai carregar você, te dar emprego, arrumar toda a sua vida. Não, mas você vai ter que lutar como a gente luta. De fato. O problema, quando eu digo assim que o Estado tem por obrigação não virar as costas, a sociedade como um todo, ela vira as costas para o preso, para o egresso. Sim. E aí essa pessoa vai fazer o quê? Se eu não consigo arrumar um trabalho, se eu não consigo passar num concurso, o que eu vou fazer? Vou continuar praticando crime. Então, algumas eu não estou vitimizando, mas é o que vai ser o que resta. Então, nós somos vítimas da nossa própria ignorância. Perfeitamente. O que acho que é muito questionado isso é sobre caráter, porque dizem que o caráter, quando já está feito, raramente vai se mudar, né? Então, se você é dado a cometer alguns tipos de crime, é muito difícil que você não mude a sua conduta em relação ao seu caráter. Mas isso é possível. Sim. Mas a pessoa tem que querer muito, né, doutora? De fato. É possível, é possível. Eu também acredito muito no ser humano. Sim. E converso com diversos presos todos os dias. Porém, é preciso que haja a vontade própria, saber que vai ser mais difícil do que para uma pessoa comum, que já não é fácil. Exatamente. Né? Se reinserir na sociedade, a sociedade é fechada porque fica com o pé atrás, fica com medo de ser furtado, de ser roubado a sua empresa, um monte de coisa. Tem dois lados muito fortes argumentando sobre essas questões. Né? Sim. No dia a dia, é bem difícil realmente dar uma segunda chance, porque envolve muitas coisas, né? Exatamente. Muitas questões. Ainda mais crimes, por exemplo, como crimes de violência sexual, crimes contra o patrimônio. Como que eu vou deixar trabalhar na minha loja uma pessoa que furtou? Mas, infelizmente, tem que ter uma segunda chance. Tem que ter. Porque senão essa pessoa vai continuar a delinquir. Exatamente, mas o Estado faz essa tentativa com as progressões de pena e muitos trabalhos sociais são realizados com ONGs, com a prefeitura, com o Estado, existem. É pequeno? É. Precisa mais? Precisa. Mas existe. Não é que está tudo perdido. Não. Não é assim que funciona, né? Crimes contra a vida é uma coisa que mexe muito com a gente, né? Porque, infelizmente, a pessoa que se foi não volta mais. Exatamente. Né? Então... Eu sempre falo que no tribunal do júri não tem vencedor.
Porque é uma vida que se foi, é uma liberdade também que pode ser que vá embora, são famílias destruídas, pessoas destruídas, e tudo não volta mais. Então, não tem como se falar em vitória no tribunal do júri. Ai, olha que triste, né? É. Triste ouvir isso, mas é a pura realidade, infelizmente. E, ó, tua mãe aqui deu um alô pra gente. Cadê? Já subiu. Aqui, Rosa. Parabéns, apresentadora Vanessa, pelo trabalho lindo que você faz. E um grande beijo para minha filha, Vanessa, advogada. Te amo muito. Rosa, você não vai escapar, viu? Já estou te avisando. Você vai vir aqui contar a sua história. Essa advogada tem. A Rosa, ela tem 3 filhos advogados. O doutor Juricaba é o marido dela, e um genro, que é o doutor Alexandre. Então, tem a Vitória, a doutora Vanessa, que está aqui com a gente, e o doutor Jaime. Ela é uma grande responsável por uma família de advogados. Querida, você vai vir aqui, viu? O Chechel, excelente programa, excelente profissionais. Querido, obrigada pelo carinho, estar aqui prestigiando a gente. Gerson... Parabéns à doutora Vanessa pelo posicionamento, frente aos questionamentos, demonstrando excepcional conhecimento técnico profissional em sua área de atuação. Obrigada, querido. E outro Gerson, parabéns, apresentadora Vanessa. Não vou arriscar digitar meu sobrenome, Queruti, pela condução do programa, muito bom mesmo. Sucesso, minha amiga, obrigada. Muito bacana. Aí a Roseli, Vanessa, você está cada vez mais desenvolta com a entrevista. Eu estou aprendendo aqui, é culpa do doutora Juricaba. E é muito bacana ter uma pessoa tão linda, que a gente está aqui há muitos meses, acho que desde janeiro, para realizar essa entrevista. É uma fonte de inspiração para outras mulheres que atuam aí, que vão atuar na área de direito, desmistificar um pouco sobre essa questão do direito do advogado criminalista como investigadora de polícia. É muito bonito e honroso o nosso trabalho, né, doutora? Com certeza. E a gente super indica. E agora eu vou falar um pouquinho. Vocês que estão acompanhando sua versão, estará toda semana, quinta-feira, às 21 horas, ao vivo. Cada semana um convidado especial trazendo histórias fantásticas para compartilhar com você, com profissionais de ponta e excelência naquilo que entregam toda a semana. Ative o sininho, segue o nosso canal, TV Granja Viana, programa Sua Versão no Instagram também. Compartilhem com os amigos, por gentileza. Aqui, doutora, é um presentinho do programa para a senhora. Muito obrigada. É uma caneca do programa Sua Versão. Muito obrigada. Um abraço a todos aqui que estão nos assistindo. E, Vanessa, deixa um recadinho para todo mundo que está aqui prestigiando a gente, para os seus clientes, e onde a gente encontra a senhora, o seu escritório no Alphaville. Conta tudo onde a gente pode te encontrar. Quero aproveitar a oportunidade, já que pediu para mandar um recadinho. Todos. Vou mandar um recadinho para minha filha, que com certeza está assistindo. Lindinha. Então, um beijinho, Duda. Mamãe te ama. Ela é linda, a filhinha dela. Para o meu marido também, agradecer, que está nessa jornada comigo, ao meu pai, à minha mãe, ao Jaime, à Vitória, meus irmãos. E agradecer a você por essa oportunidade. A honra foi toda minha, com certeza. Como eu disse, eu sou um pouco tímida, mas também acredito que você tocou tão bem que fluiu bastante. E nós estamos lá no Alphaville, na Cauaxi. Anotem. Nós trabalhamos com direito criminal, sim, mas temos uma equipe lá que trabalha com outras áreas, trabalhista, civil, empresarial. Trabalhamos, atuamos em todas essas áreas. Eu não, porque eu não entendo muito. Mas é uma grande equipe. Fico no criminal. O escritório da doutora Campos Dourado, na Cauaxi, qual número? Lá é o 293, o prédio 293. E tem andar? 1716. E aí pode encontrá-la
no Instagram, rede social? Sim, @vanessadourado.adv. Olha, você que precisa de uma excelente advogada, o marido dela também é advogado, aliás, a família toda. Então, todo serviço de advocacia que você precisar aí na área de direito, você pode consultá-la. Que se ela não pegar a causa, alguém dos dela vai poder orientá-lo, melhor dizendo assim, Sim, né, Vá? Doutora. Tem bastante advogado na família. Não falta, né? Não falta. Aliás, não tem outra coisa senão advogado, praticamente. Minha mãe é formada em recursos humanos, está cuidando de toda a equipe. Olha, Rosa, e até perguntei sobre isso com a Vanessa hoje, tá vendo? É uma empresa essa família, literalmente. E considerações finais, doutora? Só quero te agradecer, Vanessa. Muito obrigada. Agradecer o programa, a sua versão, e que seja um programa de muito sucesso. Você merece e com certeza será e terá muito sucesso. Eu quero poder aqui receber muitas pessoas. É muito gostoso compartilhar assim, informações de pessoas realmente competentes, pessoas boas. Então, é esse o objetivo que eu comecei com a doutora Juricaba lá atrás, como eu já disse, na TV Barueri, depois passei pela Ela, e estou aqui com o nosso amigo Nascimento, que conduz aqui toda a produção, e o programa dele, Pauta na Mesa, segunda-feira, às 20 horas ao vivo também, trazendo um monte de gente bacana para compartilhar informação com você. Então, muito obrigada por mais uma noite fantástica com uma pessoa muito querida, uma advogada, exímia advogada. E até semana que vem. Um beijo grande a todos. Vocês pediram e o programa A Sua História está de volta. Agora de casa nova com a TV Granja Viana, que está nos recebendo de